Muito bem, vamos em frente. O assunto agora é o escândalo da Vaza Toga, assim batizado por mim no portal O Antagonista. Esse nome acabou pegando. A Polícia Federal indiciou nesta quarta-feira Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, por violação de sigilo funcional com dano à administração pública. No indiciamento, a PF aponta que Talhaferro vazou informações a fim de desacreditar o judiciário e atrapalhar investigações sobre disseminação de fake news. Segundo a corporação, o ex-assessor de Moraes praticou de forma consciente e voluntária a violação do sigilo funcional. A Polícia Federal prossegue, aspas, por todas as razões delineadas, com amparo nas informações trazidas aos autos, com extensa realização de oitivas e amparo na quebra de sigilo telemático deferida, constata-se a materialidade do crime. É a isso que se refere. Fecha aspas. A PF afirma que em abril de 2024, Talhaferro relatou à sua esposa que passou informações do TSE à Folha de São Paulo. A corporação acrescenta, aspas, é necessário concluir que o intento da publicidade daquelas informações era arranhar a imagem do ministro do STF, questionar-lhe a imparcialidade na condução dos procedimentos mencionados na Suprema Corte e, por fim, turbar ainda mais o cenário político-social do país, de modo que as investigações acerca das organizações criminosas não seguissem o curso natural. Fecho aspas. A Polícia Federal diz ainda que Talhaferro atribuiu o vazamento à Polícia Civil de São Paulo, que apreendeu o celular dele em maio de 2023. Na ocasião, ele foi preso sob acusação de violência doméstica. O episódio resultou na exoneração de Talhaferro no TSE. Segundo a PF, o ex-assessor tentou baralhar a investigação ao projetar a responsabilidade dos atos ilícitos por ele praticados sobre servidores do órgão de segurança pública do estado de São Paulo. Bom, vamos organizar um pouquinho esse debate. A PF está apurando o vazamento, tá? Você tem o outro caso aí de violência doméstica e tal, que acabou gerando acesso aí a celular, essa discussão sobre quem teria vazado, enfim. Mas a PF está discutindo o vazamento das informações. E aí ela diz, Duda Teixeira e Ricardo Kersmann, que o objetivo era macular a imagem do ministro do STF, o procedimento lá da investigação, das organizações criminosas, etc. Primeiro ponto, o vazamento, realmente quando ele é feito por um servidor, por uma autoridade, ele pode gerar punição e não há problema de haver apuração a respeito de vazamentos cometidos ilegalmente. Então você tem ali uma questão administrativa que eventualmente resulta aí num processo penal e isso está nas regras do jogo. Que um servidor seja punível por vazamento de informação sigilosa, por violação de sigilo funcional. No caso de jornalista, o jornalista ele tem total liberdade também pela legislação brasileira de publicar informações, mesmo que elas tenham sido vazadas por um servidor que estivesse cometendo uma violação de sigilo funcional. Então isso a lei prevê que o jornalista faça, quer dizer, nenhum repórter, colunista da Folha de São Paulo que publicou as informações alegadamente pela Polícia Federal repassadas pelo assessor, ele pode ser punido por isso, ele está no seu direito de liberdade de imprensa, de publicar essa matéria. Então esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, o conteúdo das mensagens que foram reveladas e que constituíram o escândalo da Lava Toga, o conteúdo macula a imagem de Moraes por si, em razão daquilo que ele estava fazendo, em razão daquilo que os assessores estavam dizendo que eles estavam fazendo ou até evidenciando por meio de um procedimento informal que demonstrava vários vícios, como a gente analisou na época. Quem quiser pegue o meu texto que acaba resumindo isso, no portal O Antagonista, A Gravidade da Vaza Toga, que eu escrevi naquela ocasião. Então essa alegação da PF, ela se limita a dizer que houve a intenção desse servidor de macular a imagem do ministro do STF, mudar o rumo da investigação, etc. A gente aqui tem que separar as coisas. Então havia comportamentos, havia condutas impróprias, inclusive do próprio ministro Alexandre de Moraes, que estava, eu até peguei a caneca aqui para quem acompanha o Papo Antagonista, lembra, né, que tinha o C da Cruz, o A de o antagonista, porque o Moraes, ele estava brincando de girar
as suas funções, ele podia ser ministro do STF, ministro do TSE, sem deixar nada registrado. Depois alegou que ele seria esquizofrênico se fizesse um ofício para publicizar aquilo que ele estava fazendo ao pedir que um tribunal fizesse algo para o outro. Então ele fazia tudo no escurinho, por meio de assessores que trocavam mensagens de maneira informal. Muito pior, talvez, em determinados casos, do que se foi recriminado na Operação Lava Jato, e não viram nenhum problema nisso. Eu tentei resumir, estava apertado o tempo no final do último bloco, as questões aí que a gente precisa considerar ao analisar esse caso que envolve o ex-assessor do Moraes, Talhaferro, no escândalo da Vaza Toga. A Polícia Federal estava apurando a violação de sigilo funcional, portanto o vazamento de informações, e apontou ali que ele desejava macular a imagem, etc. Só que o que levou, de fato, a contestações e críticas a respeito dos procedimentos adotados pelo Moraes e pelos seus assessores foi o conteúdo das mensagens, e que não eram só do Talhaferro. Eram do Ayrton Vieira, por exemplo, que era o assessor do Moraes no STF, enquanto o Talhaferro estava no TSE. Eu estava lembrando aqui, inclusive, que o Ayrton Vieira do STF enviava mensagem para o Eduardo Talhaferro do TSE com prints do Moraes encaminhando postagens feitas por blogueiro bolsonarista e dando a ordem para o seu assessor: peça para o Eduardo analisar as mensagens, a rigor postagens, desse blogueiro, para vermos se dá para bloquear e prever multa. Quer dizer, o Moraes manda o assessor no STF mandar mensagem de zap para o assessor no TSE, não tem ofício de um para o outro, porque ele foi presidente do TSE, então ele achava que ele podia sozinho resolver tudo informalmente, senão ele estaria sendo esquizofrênico, como se a administração pública pertencesse a ele e não se pudesse deixar tudo registrado. Ainda teve aquela frase: use a sua criatividade, que não foi dita pelo Talhaferro, foi dita pelo Ayrton Vieira, que era assessor do Moraes no STF, quando ele estava cobrando do Talhaferro que buscasse provas ali contra uma revista simpática a Jair Bolsonaro. Então tem vários elementos daquele conteúdo de mensagens da Vaza Toga que geram desgaste para o Alexandre de Moraes, porque as condutas dele e dos seus assessores foram inapropriadas, foram irregulares. Foi por meio informal que o STF tanto abomina, pelo menos da boca para fora, quando é conveniente. Então a Polícia Federal pode fazer um relatório chapa branca, que aponta o dedo só para o Talhaferro, mas aqui no jornalismo a gente vai distinguir as nuances. Ricardo Kertzmann. Olha, eu acho que a gente tem que deixar uma coisa muito bem clara aqui, né? Você já foi didático o suficiente, já foi claro o suficiente, mas vamos lá. Se o servidor público, se ele divulgou mensagens internas, mensagens sigilosas, e isso ficar provado, é óbvio que ele tem que responder criminalmente por isso. Isso todos nós, você já foi bem claro, repito, mas isso todos nós concordamos. Ótimo, até aí tudo ok. Agora, a partir daí, vir a Polícia Federal fazer a interpretação própria, sem amparo fático nenhum, de que o objetivo do funcionário era macular a imagem do STF, era prejudicar a imagem do ministro Alexandre de Moraes, baseado somente numa ilação pessoal de quem produziu o relatório, isso é inaceitável. Primeiro porque faz com que este caso fique na seara do STF, vá para dentro desse inquérito das fake news. Eu costumo dizer que isso é um inquérito que nunca termina, onde tudo cabe. Porque qualquer crime se acha um pretexto, por mais infundado que seja, para poder manter sob a jurisdição do STF e ser julgado pelo próprio, ser relatado pelo próprio Alexandre de Moraes. Não tem prova fática nenhuma de que a intenção desse servidor era isso. Ou seja, é mais uma vez, Felipe, um certo desvio de finalidade. E isso é contraproducente. Meu Deus do céu, eu não entendo como que essas pessoas não enxergam. Isso é contraproducente ao processo, isso é contraproducente ao STF, isso é contraproducente ao ministro Alexandre de Moraes. Motivos para a população, para a opinião pública, desconfiar e não aceitar muitas das coisas que estão sendo impostas a partir do STF, proferidas a partir do STF, já aos montes. Mas eles não param de fornecer mais elementos, mais subsídios para a população, para a opinião pública ficar descrente à isenção da Suprema Corte. Pois é, e fica um cheiro de retaliação. Fica um cheiro de retaliação, que é um cheiro que existe desde a criação do inquérito das fake news. Fiz lá o resumão do histórico.
6 anos de inquérito das fake news, conheça sua verdadeira história, está no portal O Antagonista, para mostrar que foi um inquérito criado pelo Dias Toffoli e entregue para a relatoria sem sorteio do Alexandre de Moraes para retaliar investigador da Lava Jato que estava apontando manobra do STF pela impunidade geral, para retaliar a imprensa que estava trazendo informações incômodas para os ministros, como a Cruzoé trouxe e foi censurada. Estava sendo criado também para retaliar auditores fiscais da Receita Federal que abriram uma apuração que, em razão dos mecanismos investigados, acabou atingindo as esposas do ministro Dias Toffoli e do ministro Gilmar Mendes. Então, quer dizer, o objetivo original desse inquérito era mais ou menos isso aí. Há alguns elementos de legitimidade nessa investigação, a gente apontou aqui. Agora, a maneira como está sendo feita cheira a retaliação, porque expôs métodos que o ministro não queria que viessem à tona. Duda Teixeira. E a investigação toda sobre a questão do vazamento, realmente sem olhar o que o vazamento mostrou. E mostrou coisas que são de interesse público, né? O Alexandre de Moraes, ministro do STF, passando ordens ali via o assessor dele, o Ayrton Vieira, para o Tribunal Eleitoral, para fazer coisas que ele estava mandando ali sem passar pelos rituais burocráticos. E olha, entra aqui na conta desse sujeito, dessa revista bolsonarista, e acha aí coisa contra eles, né? Para a gente depois a gente desmonetizar eles ou derrubar a conta deles na internet. Então, não só mostra também um acosso à imprensa, como uso político, né, das instituições de Estado, né? Isso é muito grave. Só que não, a PF está só concentrando aí na questão do vazamento. O que é interessante, primeiro que tem várias polícias federais dentro da PF, né? Essa daí que a gente está falando é a Polícia Federal do Xandão, né? A PF do Xandão que faz tudo o que ele manda. Agora, uma coisa interessante, quando eles vão lá e fazem esse indiciamento do Eduardo Tagliaferro, indiretamente, o que eles estão dizendo? Que tudo que ele mostrou é verdadeiro, né? É confiável, porque se fosse mentira, desinformação, fake news, eles podiam falar assim, isso é tudo mentira, né? Eles adoram fazer isso, falam isso o tempo inteiro, mas não, eles vão lá e vão atrás do vazamento para ver quem vazou. Então, assim, de uma maneira meio torta, o que eles estão fazendo agora é dizer que tudo que está ali é verdade. Então é isso, Alexandre de Moraes faz uso das instituições públicas para perseguir a imprensa e faz isso por motivos políticos, isso está muito claro. E é preciso deixar uma pergunta, a quem ele poderia recorrer formalmente para entregar um material que mostrasse uma conduta inadequada, fora do rito, de uma autoridade tão poderosa? Há esse mecanismo ou não há? Ele teve que recorrer à imprensa? É uma questão que se coloca.